Nos últimos dias, um estudo internacional sobre o alcance das torcidas de futebol ao redor do planeta ganhou repercussão gigantesca e gerou uma onda de debates entre jornalistas, especialistas e principalmente entre os apaixonados torcedores. O resultado que mais chamou a atenção foi a posição do Flamengo, que apareceu ao lado de clubes históricos como Real Madrid, Barcelona e Manchester United, sendo até mesmo comparado ao gigante espanhol em termos de engajamento, número de seguidores e influência no mercado. A repercussão foi imediata, e a torcida rubro-negra transformou o assunto em um verdadeiro fenômeno nas redes sociais, celebrando que muitos já sabiam: o Flamengo não é apenas o maior clube do Brasil, mas já figura entre os maiores do mundo. A pesquisa, conduzida por uma empresa internacional de análise de mercado esportivo, levantou dados sobre torcida ativa, número de consumidores ligados a produtos oficiais, audiência em transmissões internacionais e engajamento em plataformas digitais. Para surpresa de muitos, o Flamengo surgiu em destaque, ocupando um espaço que, até então, parecia reservado apenas aos grandes europeus. Ao lado do Real Madrid, o clube carioca foi mencionado como uma marca esportiva global em ascensão, especialmente pela força da sua torcida, que não apenas lota estádios, mas também movimenta redes sociais, gera conteúdo espontâneo e influencia diretamente o mercado publicitário. Esse resultado não surgiu do nada. O Flamengo vem, há anos, fortalecendo sua marca em diferentes frentes. Primeiro, com conquistas esportivas de peso, como Libertadores e Brasileirões recentes, que ampliaram a visibilidade internacional do clube. Em paralelo, a diretoria vem investindo em estratégias de marketing ousadas, fechando contratos milionários de patrocínio, ampliando presença em redes sociais e modernizando a forma como o clube se comunica com a torcida. Tudo isso resultou em uma base de fãs que hoje rivaliza com gigantes da Europa não apenas em quantidade, mas também em engajamento. A comparação com o Real Madrid, no entanto, foi o ponto mais discutido. O clube espanhol é visto como referência mundial em gestão, títulos e projeção internacional. Ser colocado no mesmo patamar, mesmo que em termos de torcida e influência digital, já é um feito impressionante para um clube sul-americano. Para muitos, isso demonstra que o Flamengo rompeu definitivamente a barreira regional e passou a ser considerado globalmente como um player relevante no futebol moderno. Nas redes sociais, a reação foi explosiva. Torcedores rubro-negros encheram o Twitter, Instagram e TikTok com comparações entre os clubes, memes, provocações aos rivais nacionais e até mesmo mensagens para fãs estrangeiros, convidando-os a conhecer melhor a história do Flamengo. Expressões como o Real Madrid das Américas ou o maior da América, rival do maior da Europa, dominaram os comentários. Alguns veículos da imprensa europeia chegaram a destacar a paixão da torcida rubro-negra como um diferencial que torna o Flamengo comparável aos maiores clubes do planeta. A pesquisa também levantou outro ponto importante: a capacidade de consumo da torcida. O Flamengo, por ser um clube popular com mais de 40 milhões de torcedores declarados apenas no Brasil, tem uma massa que movimenta uma quantidade absurda de produtos, desde camisas oficiais até ingressos, pacotes de pay-per-view e interações digitais. Isso atrai patrocinadores, que enxergam no clube uma vitrine gigantesca para suas marcas. E é justamente esse ponto que reforça a comparação com o Real Madrid, clube que historicamente soube transformar sua base de torcedores em um motor de receitas bilionárias. O impacto no Brasil foi ainda maior. Se a torcida já se orgulhava de ser a maior do país, agora tem motivos para se gabar também no cenário mundial. Isso aumenta a autoestima da nação rubro-negra e, ao mesmo tempo, pressiona a diretoria a investir cada vez mais para consolidar esse protagonismo. Não basta ser grande em números, a cobrança agora é para que o Flamengo se comporte como uma verdadeira potência global, dentro e fora de campo. Os rivais, claro, não ficaram calados. Torcedores de outros clubes brasileiros questionaram a metodologia da pesquisa, acusando o levantamento de exagero ou manipulação. Alguns jornalistas, mais críticos, afirmaram que ainda existe uma grande distância entre o Flamengo e o Real Madrid em termos de títulos internacionais, estrutura e presença no mercado europeu. Contudo, mesmo esses críticos tiveram que reconhecer que, em termos de torcida e influência digital, o rubro-negro já ultrapassa diversos clubes da Premier League e aparece em condições de disputar espaço com gigantes. A mídia internacional também destacou a pesquisa. Sites esportivos da Inglaterra e da Espanha escreveram matérias sobre a força da torcida flamenguista, ressaltando que a paixão popular no Brasil é um fenômeno único. Alguns analistas chegaram a dizer que o Flamengo pode ser visto como uma espécie de Real Madrid da América Latina, pela maneira como une grandeza histórica, torcida massiva e conquistas relevantes em sua região. Outro aspecto que chamou a atenção é o potencial de crescimento.
Enquanto muitos clubes europeus já atingiram certo teto em termos de alcance, o Flamengo ainda tem espaço para crescer. Sua presença internacional ainda é tímida comparada à de Real Madrid ou Barcelona, mas os números sugerem que, com uma estratégia global bem executada, o rubro-negro pode multiplicar rapidamente sua base de fãs fora do Brasil. É justamente aí que entra a oportunidade: explorar mercados como Estados Unidos, Ásia e África, onde o futebol brasileiro já tem uma imagem forte, mas ainda pouco explorada comercialmente. No campo esportivo, a comparação com o Real Madrid reacendeu debates internos sobre investimentos em elenco e infraestrutura. Se o Flamengo quer, de fato, se consolidar como uma potência global, precisa também acompanhar os padrões de performance esportiva dos europeus. Isso significa disputar todos os títulos possíveis na América do Sul e sonhar alto no Mundial de Clubes, onde os confrontos diretos com os gigantes europeus acontecem. Vencer uma final contra o Real Madrid ou qualquer outro colosso europeu seria o passo definitivo para transformar a comparação em realidade concreta. Por fim, a pesquisa trouxe um ingrediente emocional poderoso. Para a nação rubro-negra, ser comparada ao Real Madrid é um sonho que parecia distante, mas que hoje se mostra possível. Para os jogadores e a comissão técnica, é uma motivação a mais para honrar o manto e continuar escrevendo história. E para a diretoria, é um lembrete claro: o Flamengo já não pode pensar pequeno. O clube carrega em suas costas a responsabilidade de representar não apenas seus milhões de torcedores, mas também a imagem do futebol brasileiro no cenário global. Essa foi apenas a primeira parte de uma repercussão que promete continuar. O que se vê agora é um Flamengo mais consciente de sua grandeza e mais preparado para dar passos rumo a uma transformação histórica. O Real Madrid, por enquanto, continua sendo um gigante inquestionável, mas o fato de o Flamengo ser colocado lado a lado já é um sinal de que o futuro reserva capítulos ainda mais ousados para o clube mais popular do Brasil. A repercussão da pesquisa internacional que colocou o Flamengo ao lado do Real Madrid foi apenas a ponta do iceberg de uma discussão muito maior, que envolve não apenas a paixão da torcida, mas também os rumos estratégicos que o clube carioca pode adotar nos próximos anos. Se, por um lado, a nação rubro-negra vibrou com a comparação, por outro, dirigentes, patrocinadores e analistas de mercado enxergaram nesse movimento uma oportunidade gigantesca para consolidar o Flamengo como potência global. Mas isso não virá sem riscos, pressões e desafios internos. Nos bastidores, a pesquisa foi vista por muitos como um sinal de alerta para a diretoria. Isso porque, ao ser comparado ao Real Madrid, o Flamengo passa a carregar um novo peso, o de corresponder às expectativas de grandeza não apenas dentro do Brasil, mas também fora dele. A cobrança por títulos internacionais se intensifica, a responsabilidade de montar elencos fortes aumenta, e a pressão para expandir a marca globalmente se torna inevitável. Se antes o clube podia se contentar em ser o maior do Brasil e da América do Sul, agora precisa pensar em como se posicionar diante de um público internacional que já o enxerga como gigante. Empresas de marketing esportivo que acompanharam a pesquisa destacaram que o Flamengo tem um ativo único: sua torcida. Diferente de clubes europeus que dividem suas cidades entre vários times, como Londres, Madrid ou Milão, o Flamengo tem no Brasil uma hegemonia absoluta em número de torcedores, espalhados por todo o território. Esse alcance nacional é algo raro no futebol mundial e pode ser convertido em uma plataforma poderosa de negócios globais. Não à toa, multinacionais já demonstram interesse em usar o Flamengo como porta de entrada no mercado latino-americano, aproveitando justamente essa conexão massiva com milhões de consumidores. E esse interesse não é apenas teoria. Rumores nos bastidores dão conta de que gigantes de tecnologia, empresas de bebidas e até mesmo bancos internacionais já sondaram o Flamengo para possíveis acordos. Essas marcas enxergam que a comparação com o Real Madrid eleva o patamar de exposição do clube, transformando o uniforme rubro-negro em uma das vitrines mais cobiçadas do futebol mundial fora da Europa. Um contrato global nesse nível poderia colocar o Flamengo entre os clubes mais ricos do planeta, algo impensável há poucos anos. Mas o caminho não é simples. Há uma diferença clara entre ter números expressivos em torcida e engajamento e se consolidar financeiramente no mesmo nível dos gigantes europeus. O Real Madrid, por exemplo, construiu sua grandeza ao longo de décadas de títulos, marketing inteligente e presença internacional sólida. O Flamengo, apesar de sua enorme popularidade, ainda depende muito do mercado brasileiro, que tem limitações econômicas em comparação com a Europa. Por isso, transformar a paixão da torcida em receitas globais exigirá um planejamento estratégico impecável. Um dos passos já discutidos internamente é a internacionalização da marca. Isso pode incluir a abertura de academias oficiais do Flamengo em países estratégicos,
a realização de amistosos e turnês em mercados emergentes como Estados Unidos, China, Índia e Oriente Médio, além de parcerias com clubes estrangeiros para a troca de jogadores e intercâmbio cultural. Esse movimento não só gera receita, mas também amplia a base de fãs fora do Brasil, transformando o Flamengo em uma marca verdadeiramente global. Outro ponto debatido é o impacto político dentro do clube. A comparação com o Real Madrid deu munição para diferentes correntes da diretoria e oposição. Para alguns, o Flamengo precisa apostar na ideia de se tornar uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, para atrair investidores internacionais e acelerar o processo de globalização. Para outros, o clube deve manter o controle associativo e apostar na força da torcida e do marketing próprio para conquistar seu espaço. Essa disputa política promete se intensificar nos próximos anos, especialmente se novas propostas milionárias surgirem. A mídia internacional também continua repercutindo o caso. Veículos espanhóis e ingleses destacaram que o Flamengo pode ser o clube que mais cresce no mundo em termos de torcida e engajamento. Analistas lembram que, se o futebol brasileiro conseguir organizar melhor seus campeonatos e aumentar a visibilidade internacional, clubes como o Flamengo poderiam se tornar verdadeiros rivais de europeus em termos de mercado. Essa análise coloca ainda mais responsabilidade sobre a CBF e as entidades que organizam o futebol no Brasil, já que a falta de estrutura e organização ainda é um entrave para a expansão global. Dentro de campo, a comparação com o Real Madrid também mexeu com jogadores e comissão técnica. Alguns atletas teriam se sentido ainda mais valorizados ao perceber que jogam em um clube que começa a ser reconhecido mundialmente como potência. Ao mesmo tempo, cresce a pressão para conquistar títulos que sustentem esse status. Ganhar mais Libertadores é essencial, mas o grande sonho segue sendo o Mundial de Clubes. A ideia de enfrentar o Real Madrid em uma final e, quem sabe, vencer, é vista como passo final para transformar a comparação em realidade absoluta. Outro impacto foi no mercado de transferências. Agentes de jogadores internacionais já utilizam o Flamengo como opção real para atletas que desejam jogar em clubes com grande visibilidade fora da Europa. Isso não significa que craques da Premier League ou da La Liga virão facilmente, mas mostra que o Flamengo está cada vez mais na pauta de empresários globais, algo que fortalece sua posição de negociação. Nas redes sociais, o debate segue intenso. Torcedores rubro-negros criaram movimentos para pressionar a diretoria a pensar grande, pedindo contratações de impacto, acordos internacionais e projetos de marketing inovadores. A própria torcida, com sua criatividade e força digital, é uma das maiores armas do clube. Em alguns momentos, hashtags ligadas ao Flamengo alcançaram o topo dos trending topics mundiais, mostrando a dimensão da paixão rubro-negra. Por outro lado, especialistas alertam para os riscos do excesso de expectativas. Se o Flamengo não conseguir acompanhar a comparação com conquistas esportivas e evolução estrutural, a imagem pode se desgastar. Ser comparado ao Real Madrid é um orgulho, mas também cria uma pressão que pode se transformar em frustração se os resultados não vierem. O equilíbrio entre sonho e realidade será fundamental para que o clube avance sem tropeçar em suas próprias ambições. No final das contas, a pesquisa abriu uma nova era para o Flamengo. O clube já não pode mais se ver apenas como o maior do Brasil, precisa se enxergar como um protagonista global. A comparação com o Real Madrid pode ser interpretada como um exagero por alguns, mas, na prática, ela mostra que o Flamengo já ocupa um espaço único no futebol mundial, o de um gigante sul-americano capaz de rivalizar em números com os maiores clubes da história. Se souber aproveitar esse momento, o Flamengo pode iniciar uma transformação histórica que não apenas o consolidará como o maior clube das Américas, mas também o colocará, de vez, entre os gigantes globais. E, para a torcida rubro-negra, que sempre acreditou na grandeza infinita do Mengão, nada parece mais justo do que ver o clube de coração ser colocado lado a lado com o Real Madrid. Afinal, como muitos já disseram após a repercussão, o futuro é vermelho e preto, e o mundo está começando a perceber isso.